Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. A cidade que eu escolhi foi Pentecoste, que é a cidade onde eu moro. E utilizamos o LIAP, apesar de eu não ter conseguido a licença, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho a caracterização da área de estudo, certo? Que é só o georreferenciamento da área. A cidade de Pentecoste fica no interior do Ceará, certo? No sertão, na região do litoral leste. Tem um PIB per capita de R$ 9.112. Lembrando que o PIB leva em consideração os gastos do governo no município, né? Tem uma população de 37.326 pessoas, né? Quase 40 mil pessoas. Tem 3,334 pessoas por lá. Tem pouco mais de 11 mil lares, certo? Tem um PIB total de 335 milhões e 76 mil reais. Tem uma taxa de previsão de crescimento. Isso é um dado que eu peguei do governo, certo? Esses dados primeiros que eu falei é do município que eu peguei no IBGE, porém esses dados de taxa eu peguei previsões do governo. Uma taxa de previsão de crescimento do PIB de 1,8 e de população de 0,3, certo? Isso se deve porque no planejamento energético, como a gente viu durante as aulas e no livro que a gente usou, ele não leva em consideração apenas dados econômicos e dados energéticos, né? De infraestrutura energética, não, nada disso. Ele também leva em consideração dados ambientais, dados sociais, dado demográfico e com o LIAP, como ele utiliza, né, esse tipo de metodologia de planejamento, ele leva em consideração também esses dados. Esses dados que eu peguei, principalmente esses aqui, dessa tela, vão ser todos usados no LIAP, certo? É para preencher os espaços lá no programa, os requisitos lá do programa, para a gente poder montar nosso cenário, certo? Então, passando para o próximo slide, como é a energia elétrica em Pentecoste, certo? Eu consegui um dado de 2015, que vai ser o ano base que eu vou utilizar, de consumo de energia elétrica medido em megawatt-hora, certo? O total consumido foi de 27.010 megawatt-hora, sendo que 11 mil residencial, mais de 11 mil, quase 4 mil industrial, quase 2 mil rural, quase 5 mil, aliás, quase 2 mil comercial, quase 5 mil rural, poder público, né? O consumo de iluminação pública e prédios públicos, também 4.600, certo? E aqui a gente tem um gráfico, porcentagem, né? A porcentagem e quanto cada setor desse consumiu. Residencial, como a gente vê, é o maior consumidor aqui da cidade, certo? Com 44%, seguido de industrial, aliás, seguido de rural. Esse consumo rural também leva em consideração as residências, só que residências que estão na área rural, certo? Eles pagam uma taxa diferente, eles têm subsídio, irrigação, esse tipo de coisa. E também seguido aí do certo consumo industrial, comercial e poder público, né? Seguinte, lembrando que esses dados aqui, gente, são cedidos pela concessionária, certo? Os órgãos ONS, ANEEL, eles não têm acesso a esses dados. Os dados que eles têm acesso são dos subsistemas, esse tipo de coisa. Esse dado aqui é um dado um pouco complicado de achar, porque quem tem que ceder ele é a concessionária, ok? É justamente assim que ele separa. Ele separa em setores residencial, industrial, comercial, transporte, rural. É o LIAP, né, gente? Finalmente entrando aqui na interface do LIAP. Bom, aqui nessa região nós temos aqui a análise, né, que é a nossa tela inicial. E nós temos alguns parâmetros aqui iniciais que nós vamos moldar antes de rodar o programa. E aqui outros também, que são os principais, são essa árvore aqui. E eu vou explicar aqui mais ou menos como funciona. E aqui fica os gráficos quando a gente roda o programa, tá certo? Aqui nós temos o balanço energético também,
tecnologia da database, visão geral. Bom, o primeiro parâmetro aqui, né, que eu fui mudar dentro do programa foi os parâmetros básicos, certo? Que é essa ferramenta que fica bem aqui, ó. Bom, assim que você abre a tela, ele vai ter o escopo e a escala, certo? Esse escopo, o que você quer ter na hora de moldar o seu cenário, certo? Transformação em recursos, eu posso aqui, tá vendo? Custos, eu posso tirar, eu posso deixar só Energy Sector Effect. Aqui é o nível de escala, certo? Esse programa, ao contrário do que eu pensei, ele trabalha em grandes escalas, como a gente pode ver, global, multinacional, nacional, subnacional, ou seja, talvez por isso eu não consegui aplicar, como vocês vão ver mais na frente, direito aqui para minha região, certo? Porque ele é um trabalho, ele é um programa que trabalha com grandes escalas, ok? O outro parâmetro que eu fui mudar aqui nos parâmetros básicos é o ano de base, certo? Então, eu fui aqui, coloquei o ano de base 2015, né? Que são os dados que eu tenho. O primeiro cenário 2016, o último cenário 2030, eu fiz a projeção 2016-2030. Resultados a cada um ano, aí ano monetário também ano de referência 2015 e o primeiro ano de desenvolvimento 2016. Pronto. Outra coisa interessante no programa é uma parte lá de efeitos, certo? E dá para colocar efeitos de mudanças climáticas. Bom, dá para adicionar no meu quando eu rodei aqui o programa, eu não coloquei nenhum efeito, mas dá para, sei lá, colocar um cenário com efeito de concentração de carbono tal. Outra coisa que dá para encontrar ali na ferramenta assim, bem em cima ali, é os cenários, certo? E lembrando, gente, que sempre dá para adicionar coisas. Outra coisa que eu gostei muito nesse programa, achei muito interessante, é que dá para adicionar. Dá para adicionar, do mesmo jeito dá para adicionar algum tipo de composição que afetaria aqui os efeitos, que daria efeitos, né? No meu planejamento energético, dá para eu adicionar cenários, certo? Aqui nós temos o cenário já pré-definido, eu marquei todos. Como eu disse, dá para adicionar cenários e mudar ele. Eu utilizei os cenários que já existiam, certo? Adicionar combustíveis, certo? Dentro do seu balanço energético, quando você for rodar o programa. Aqui são os combustíveis que já tem dentro do programa, né? Eu não alterei nenhum, nem adicionei nenhum, mas no caso, vamos supor, você colocar biodiesel aqui, para entrar também no seu balanço energético, porque aqui não envolve só eletricidade, certo? Quando ele faz o balanço energético, ele faz de tudo, ok? Então, sei lá, botar álcool de biodiesel, daria para adicionar aqui, ó. Outra coisa importante também foi as unidades de energia, certo? Como a gente está trabalhando com megawatt-hora, ele vem, eu acho que ele vem programado em gigajoule. Aí eu botei para trabalhar em megawatt-hora porque é como está o nosso ano base lá. Essa parte é onde entra as variáveis econômicas e demográficas da região, certo? Bom, aqui já tinha umas variáveis já pré-colocadas, mas dá também para adicionar algumas, certo? Eu utilizei as que já estavam aí. Aqui você vê que é renda, né? População. Aqui é o tamanho do agregado familiar, né? Aqui é o número de lares. Esse GDP que fosse o PIB. Isso aqui é a taxa de crescimento da renda, taxa de crescimento da população. Essa outra variável aqui eu não entendi. Como eu disse para vocês, dá para adicionar mais variáveis, certo? Foi quando eu comecei a ter alguns problemas com o programa, certo? Que até agora eu não consegui resolver. No caso, quando eu adicionava uma variável, eu não conseguia adicionar o valor do ano de base, que são esses aqui. Eu não conseguia, ficava zero. E eu não entendi o motivo, se é porque eu não tenho a chave ou se porque simplesmente eu não consegui. Independente, eu fiz assim mesmo, certo? Eu peguei os valores que já estavam lá no programa, das variáveis que já estavam lá, por exemplo, renda 3 mil mesmo, então eu já deixei assim, 3 mil dólares, até que é parecido com a renda per capita daqui, do PIB per capita, né, que é 9 mil reais. Essa expressão aqui, ela quer dizer
ela tá fazendo referência à taxa de crescimento dessa renda, certo? População, aqui era 37 mil. Olha o que foi que eu fiz. Aqui tinha 40 milhões, eu botei 40 mil, entendeu? Aqui tamanho agregado familiar, lá é 5. Aí infelizmente não dá para alterar, certo? Porque se eu alterasse aqui, vamos supor para 3, na simulação do programa ia caindo de 5 para 3, certo? Como eu não conseguia alterar o dado base, ficou 5 mesmo. Rosewood aqui, que é o número de lares, certo? Aqui tinha 8 milhões, aí eu botei para 8 mil, que aqui no Pentecoste é mais ou menos 11 mil lares, certo? Tá ficando até parecido. Eu fui mudando só a escala, porque a escala eu conseguia mudar. Por exemplo, PIB. O PIB deles é 120 mil dólares, certo? 120 bilhões eu acho que tinha, eu botei para milhão, que dá mais ou menos 360. As taxas também não daria para alterar, né? No caso aqui a taxa tinha que ser, né, 1,8, que era a taxa de crescimento econômico, e a taxa de população 0,3. Bem, aqui na árvore eu também tive alguns problemas, certo? Aqui na árvore para adicionar os setores. Os problemas que eu tive foi o seguinte: eu adicionava o setor, adicionava a eletricidade, certo? Dentro de um setor, por exemplo, que funciona assim. Aqui eu tenho lá, aí tem urbano, rural, indústria, aço e ferro. Aqui alguma coisa e papel, outras indústrias. E dentro dela existe tecnologia, certo? Tecnologias de consumo. Por exemplo, a indústria, essas outras indústrias aqui, ela consome eletricidade e óleo. Aqui em comercial, ele consome eletricidade, óleo e gás natural. E aí você vai adicionando, certo? E você vai criando esse tipo de tecnologia. E o problema que eu tive aqui, mais uma vez, foi no ano base. Eu não consegui adicionar, não consegui alterar as taxas, botar as taxas que eu queria, as unidades que eu queria, mas o ano base era 0, sempre era 0. Por isso que eu acabei utilizando também os dados. Pronto, depois que você faz isso, né, você vem aqui, olha os parâmetros básicos, adiciona os cenários, os tipos de combustível, se você for usar um a mais, os efeitos, né, ou de concentração de carbono, monóxido de carbono, de metano, não sei, e escolhe a unidade que você quer trabalhar. Aí você vem, adiciona os parâmetros, né, as variáveis econômicas demográficas, você vem, adiciona os setores e você clica em resultado. Aqui nós temos um dado interessante, né? Aqui é o meu ano base, 2015 até 2030, né? Aqui está em megawatt-hora, conforme eu disse, 1000 megawatt-hora. Só que aqui é demanda de energia, todos os tipos de energia, ok? Aí ele projeta aqui um crescimento por setor: casas, lares, que é esse mais vermelho escuro; indústria, que é esse laranja; transporte, que realmente o setor de energia é um grande consumidor; comércio, que praticamente não teve nenhum aumento, certo? Essa aqui é a demanda de uso final de energia, certo? Energia bruta. Aqui nesse gráfico eu estou tratando de eletricidade, certo? Por isso que o setor de transporte está bem pequenininho, mas tem um crescimentozinho, né? Talvez com a previsão de crescimento de carro elétrico aí. O setor de comércio também tem um pequeno crescimento. O maior crescimento do consumo aqui de demanda é de indústria, certo? E de residências. Como a gente pode ver aqui, o meu ano base lá, né, dos meus dados, era 27 mil o total, né? Aqui tá 14 mil mais ou menos. Foi aí que eu tive, por isso que eu disse que tive problemas em adicionar o ano base. Aqui tem o final do trabalho, né? Que era o objetivo do trabalho. Ver como seria o crescimento da demanda dentro dos cenários, né? Dos 6 cenários lá que a gente estudou. Pronto. Aqui mais uma vez a gente tem consumo em demanda em megawatt-hora. Aqui nós temos o ano de 2015, que é o base, até começando a projeção de 2016 até 2030. E aqui nós temos o cenário, certo? Que eu não conheço o cenário, que como eu peguei os cenários no programa, certo? Por exemplo, esse laranja é o de eficiência energética.
cenário com eficiência energética, o crescimento. Esse CNH Buzz aqui foi o projeto Amal Crescimento. Esse de... Interessante, esse aqui de Industrial Eficiência. Tem uma queda e depois tem um aumento, certo? Esse de Mitigation também. Então, basicamente funciona assim o programa, certo, gente? Infelizmente eu tive esse problema e não consegui colocar os dados que eu queria, mas eu utilizei aí os dados já estavam no programa dentro da escala do meu município aqui e consegui ter alguns resultados, certo? Apesar de não estar totalmente corretos. Eu me baseei nos dados demográficos e econômicos dos dados do IBGE, certo? Tá aqui o primeiro link. Também me baseei para mexer aqui no LIAP nesse vídeo do YouTube, que eu deixei aqui também para quem quiser assistir o vídeo. E principalmente, né, no TCC do Marcos Vinícius, certo? Ele é um aluno do... Aliás, ele se formou, mas na época ele era aluno da Universidade Estadual de Londrina, e ele fez a projeção da demanda para a cidade de Londrina, certo? E o trabalho dele ficou muito bom, ficou bem legal. Ele dá algumas dicas lá de algumas ferramentas, foi lá que eu aprendi mais, certo? Até porque é em português, esse vídeo, por exemplo, aqui é em inglês, e ele não ensina passo a passo como fazer, né? Mas ele diz, olha, isso aqui é mais ou menos assim, que eu agradeço a atenção de vocês, a atenção da professora. Espero que eu tenha atingido aí as expectativas, ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham sido mais bem-sucedidos aí na inserção de dados, né? Mas ficou a aprendizagem aqui de mais um software, né, que a gente aprende a mexer, que tem um potencial interessantíssimo, principalmente eu achei a parte mais interessante dele, a parte que dá para adicionar os efeitos, né, de mudanças climáticas e tal, e observar isso dentro de um cenário de projeção de eletricidade para uma certa região, ou até mesmo de energia em forma geral, certo? Então, mais uma vez agradeço, até a próxima.